Olá pessoal, aqui é o Maurício e na aula de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho mais para vocês sobre a frontal ou as telas, aí, os displays dos iPhones, né? Então basicamente eu tenho uma peça nova aqui. Esse aqui é um display do iPhone 5, tá? Na cor branca. Então aqui a gente já começa a reparar algumas coisas, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho melhor no detalhe. Primeiramente a gente já começa aqui, no caso do iPhone 5, com os nossos flex, né, que são um pouquinho diferentes do iPhone 5S, que a tela basicamente parece do mesmo tamanho, mas o que muda aqui são os flex, né? Podem ver aqui que eles mudam, e para cada aparelho nós vamos ter flex diferentes, tá pessoal? Então, ó, aqui eu já vou pegar o flex, por exemplo, de um 5S. Então aqui, ó, eu tenho uma tela do iPhone 5, aqui no meio uma tela do iPhone 5S e aqui eu já tenho uma tela do iPhone 5C, tá? Então todos os aparelhos da Apple, todas as peças, elas não se repetem, ou seja, a gente não pode pegar uma peça de um aparelho e colocar no outro, tá? A não ser da bateria do iPhone 5C, que a gente consegue fazer substituição, mas todas as telas elas são diferentes umas das outras, tá pessoal? Então deixa eu pegar um pouquinho melhor aqui no detalhe para vocês. A gente começa aqui pelos flex, né, basicamente, que é o que vão conectar na nossa placa, mas a gente pode virar a tela aqui e já ver mais algumas coisas aqui, mais algumas situações, tá pessoal? Então aqui a gente tem a continuidade aqui dos flex, né, que são esses cabos que ligam o nosso LCD, o nosso touch até a placa. Aqui a gente tem um frame, né, um aro. Esse aro aqui ele é responsável por fixar a tela junto à carcaça, né? Então a gente tem algumas travas aqui, ó. A gente tem algumas travas e essas travas elas especificamente vão presas à carcaça, né? Vou até mostrar aqui no detalhe para vocês aonde basicamente elas vão presas, ó. Então, basicamente elas vão encaixadas aqui, ó, nessas ranhuras aqui, né, nessas fendas, elas encaixam ali dentro e acabam por travar a tela e não deixar a tela cair, né, do aparelho e não deixar ela frouxa ou alguma coisa assim, tá? Por isso que é importante a gente sempre ficar ligado nos aros aqui, né, porque vão acontecer casos que vão ter alguns aros que estão descolados aqui dos lados e tudo mais. Então assim, a gente tem que sempre estar prestando atenção no aro, porque ele é um componente super importante da nossa tela, que é o que justamente vai deixar ela presa à nossa carcaça, né? Outra coisa que a gente tem aqui na parte traseira dessa tela é o nosso backlight. Então essa parte preta que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é o backlight, ou seja, aqui em cima a gente tem uma faixa de LEDs, e essa faixa de LEDs que ilumina o nosso LCD. Então o nosso LCD aqui, que é a parte que dá a imagem do aparelho, ele não tem iluminação própria, então ele depende de alguns LEDs que estão instalados aqui nesse backlight para que a imagem apareça, né, para que a gente consiga ver através da luz que ele fornece. Dentro do backlight a gente vai ter alguns filtros de cores também, então é importante a gente ver sempre se o backlight está bem encaixado na tela, porque às vezes pode acabar entrando alguma sujeira ali por dentro desse backlight e tá manchando e sujando a nossa tela, e infelizmente não é possível que a gente faça a limpeza, porque uma vez que o backlight é removido, ele vai encher de poeira e é impossível você remover toda a poeira, tá? Mas aqui já falando para vocês que a frontal dos iPhones, elas são completas, ou seja, a gente tem um vidro, a gente tem uma camada que tem uma cola, uma camada que tem um filtro, depois a gente tem o LCD e atrás do LCD a gente tem o backlight, tá? Então a frontal dos iPhones, né, de todos eles, ela é completa. Então não tem como a gente trocar só o vidro, tá? Não tem como a gente trocar só o LCD, enfim. Até existem maneiras de fazer esse tipo de troca só do vidro e tudo mais, mas a gente não pode entrar nos detalhes agora, justamente porque para fazer essa troca só do vidro, essa troca só do LCD, exige um equipamento muito maior, um investimento muito maior, tá? Então a gente vai se preocupar basicamente em trocar as frontais inteiras dos iPhones, tá? Então basicamente a frontal é formada pelo vidro, pelo LCD e pelo backlight, né, junto.
e também pelo aro aqui, né? São esses três componentes que formam a nossa frontal. O nosso aro vai ser responsável por prender a tela, a carcaça, né? Então aqui embaixo a gente já pode ver, ó, que a gente tem aqui as travinhas dos parafusos, né? Ó. A gente pode ver bem aí no detalhe que a gente tem as travas dos parafusos aqui. E aqui nas laterais a gente também tem as travas que vão presas à carcaça. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Aqui em cima a gente tem os flex e cada modelo altera de um para o outro, né? Já falei para vocês. Aqui a gente tem o espaço para câmera, né, no vidro, e aqui o espaço para sensor de proximidade, e aqui a gente tem o espaço para o microfone, tá? Para o microfone e para o nosso auricular. Beleza, galera? Então, basicamente a frontal dos iPhones vão ser compostas dessas partes aí, tá? Então, vamos para a próxima aula agora mostrar o próximo componente.